Vamos lá então para a questão número 23 do vestibulinho do primeiro semestre para 2020. Essa aqui é a primeira questão aí que vai levantar um pouquinho de polêmica aí na prova desse vestibulinho. Então essa questão tem um detalhezinho aqui, vamos falar sobre ele agora. Então vamos começar fazendo a leitura e aí a gente faz os alertas. Suponhamos que um dos piscicultores comercialize apenas carpas capim e carpas húngara. Em março, esse piscicultor levou à feira 1.200 carpas e conseguiu vender 90% delas, obtendo um faturamento de 11.380. Nessas condições, o número de carpas húngaras que o piscicultor vendeu foi igual a... Então, tá aqui as alternativas. Só que essa questão ela era baseada nesse texto, então esse texto aqui deveria ser lido primeiro, né? Então vamos ler ele aqui também. A Feira do Peixe Vivo em Caxias do Sul visa promover uma melhor qualidade de vida à população ao estimular o consumo de peixes. A feira ocorre uma vez ao mês e comercializa espécies como a carpa capim, R$ 11,00 o quilograma, e carpa húngara a R$ 9,00 o quilograma, e o bagre a X reais o quilograma. Então aqui a questão 22 fala sobre o bagre, né? Mas vamos ver agora aqui essa questão. Então ele deu aqui o valor da carpa capim. Ó, isso aqui é o preço do quilo dela. E aqui da carpa húngara, que é o preço do quilo dela. Então esse aqui é o detalhe importante para essa questão. E neste exercício ele fala aqui, né? Então que ele levou para a feira 1.200 carpas e vendeu 90% delas e obteve um faturamento de 11.380. E ele quer saber o número de carpas húngaras. Então aqui caracteriza bem aquele exercício que envolve sistema, né? Uma técnica matemática que eu vou ter que descobrir o valor de duas incógnitas, que seria a quantidade de carpas capim e a quantidade de carpas húngara, já que ele quer saber o número de carpas húngara. Esta é a pergunta dele. Então fica bem caracterizado um exercício de sistemas. Então, no exercício de sistemas, se eu tenho duas incógnitas para encontrar, eu preciso de duas equações. E a gente precisa tirar dessas informações que ele me deu duas equações. Então, primeiro informação que ele me deu aqui foi que ele levou 1.200 carpas e vendeu 90% delas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar 90% de 1.200. Nós podemos fazer isso por regra de 3 ou poderíamos fazer isso por uma multiplicação mais simples, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 1.200 vezes 90%. Essa é uma maneira de calcular a porcentagem. Aí eu posso dividir os 1.200 por 100, com isso eu encontro quanto vale 1%, e aí eu multiplico 90 por 12. Esse valor vai me dar 1.080. Então, na verdade, ele vendeu apenas 1.080 carpas no total. O que isso aqui traz informação importante para mim? Que juntando as carpas húngaras e as carpas capim, dá um total de 1.080 peixes, né? 1.080 carpas. Para a gente escrever isso matematicamente, nós vamos usar o seguinte. A carpa capim, eu vou chamar ela de C, de incógnita C. E a carpa húngara, então aqui ó, a carpa capim de C. E a carpa húngara eu vou chamar de H. Ficou meio feinho ali, mas vamos anotar aqui. Então, a capim, obviamente, nós vamos usar a letra C. E a húngara, nós vamos chamar de letra H. Ok? Então, vou escrever aqui a equação. Como é que eu escrevo isso? Se o total de carpas dá 1.080, significa que a quantidade de carpas capim mais a quantidade de carpas húngara, isso vai me dar 1.080 carpas. Beleza, até aí tranquilo. Agora eu preciso de mais uma equação. Da onde que eu vou ter que tirar essa equação?
dessa informação que ele me deu aqui no texto, que é o faturamento de R$ 11.380 com a venda dessas carpas. E aí que começa o problema. Ele me deu o faturamento total, mas ele não falou que quanto pesa, né? Qual é a massa de cada um dos peixes. Então aqui, essa é a falha do exercício e pode ter causado confusão para as pessoas que entenderam assim, né? Pode ter causado confusão e atrapalhado a pessoa para resolver esse exercício. Então a confusão não tem como eu saber qual é o valor qual a massa de cada peixe, né? Qual é o peso de cada peixe. E aí o que a pessoa faria, né? O exercício, na minha opinião, de maneira errada, ele está considerando que cada peixe tem 1 quilo. Mas não é isso que está dito no enunciado. Eu sei disso porque o gabarito está dando certo fazendo através desse cálculo. Então, o que provavelmente eles pensaram? Então, a R$ 11,00 o quilo, se cada carpa pesasse 1 quilo, eu poderia tirar essa equação aqui, ó. R$ 11,00 por cada quilo, né? Por cada carpa, ficaria 11C, né? Porque é 11 vezes o número de carpas capim. E isso me daria a quantidade de carpas, né? R$ 11,00 a unidade, levando em consideração que cada unidade tenha 1 quilo, daí daria certo, né? Mas não é o que está escrito, mas nós vamos fazer assim para a gente ver o que resultado vai dar. E aí, somando as carpas húngaras, o valor é R$ 9,00 o quilo. Então, se eu considerasse que cada carpa húngara tem 1 quilo, ficaria 9 vezes aqui a quantidade de carpas húngaras. Se eu fizesse 11 vezes a quantidade de carpa capim, isso me daria o valor total em grana das carpas capim. 9 vezes o valor das carpas húngaras, né? A quantidade de carpas húngaras, isso me daria o valor total de húngaras. Somando tudo, vai dar os 11.380 que ele falou. Só que é aqui que bate o problema. Não é isso que está dizendo no enunciado. Então, para mim, essa questão deveria ser anulada, porque ela não está dizendo isso. Até o momento, hoje é dia 16 de dezembro, a prova foi aplicada ontem, até o momento não saiu nada lá no gabarito. Está lá como alternativa A, que é a resposta que está dando como correta. Mas, na minha opinião, essa questão deveria ser anulada. Ela tem tudo para ser anulada. Mas vamos fazer a resolução desse sisteminha. Agora eu tenho as duas equações aqui, ó. E eu posso fazer isso aqui de várias maneiras, né? Posso fazer pelo método da adição ou posso fazer pelo método da substituição, da comparação, de várias outras maneiras, né? Então, aqui eu vou utilizar o método da adição. Aliás, desculpe, da substituição. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar essa equação que está mais simples e vou isolar a incógnita C. C, a partir de agora, vale 1.080 menos H. Então, este aqui é o primeiro passo que eu dei, ó. Então, passo 1. Peguei o C, mandei o H para o outro lado, ficou 1.080 menos H. Agora, o que eu vou fazer com isso? A partir desse momento, o C vale 1.080 menos H. Então, este valor eu vou substituir aqui no lugar da incógnita C. Então, vai ficar 11 vezes 1.080 menos H, que é o valor do C que está aqui, ó. Mais, continuando a equação, 9H igual a 11.380. Aplicando a propriedade distributiva aqui, eu vou fazer 11 vezes o 1.080 e 11 vezes o menos H. Então, o 11 vezes o 1.080 vai dar 11.880. E o 11 vezes o menos H vai dar menos 11H. Mais o 9H que eu já tinha. E o 11.380 aqui na frente.
Agora resolvendo essa equaçãozinha que virou do primeiro grau, veja bem que eu já isolei o C aqui para ficar o H aqui, que é a pergunta que ele está fazendo. Ele quer saber a quantidade de carpas húngaras, né? Aqui o H já é a quantidade de carpas húngara. Então, menos 11H com mais 9 vai dar menos 2H. E agora eu vou isolar. Esse 11.880 vai passar para o outro lado. Então, vai ficar 11.380 menos 11.880. Aqui vai dar menos 2H igual a menos 500, que é a diferença entre eles. Como aqui está negativo, o lado da incógnita está negativo, a gente vai multiplicar por menos 1 a equação toda. Então, eu vou ficar com 2H igual a 500, mudando o sinal dos dois. Seguindo aqui em frente, passa o 2 dividindo, e eu vou ter 500 divididos por 2, que dá 250 carpas húngaras, que é a resposta que está no gabarito, resposta A. Porém, tá lançada a polêmica aí. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários aí pra gente, para ver o que você achou. Você achou que esse texto aí tá mal feito, tá mal montado, merece ser anulado ou não? Coloca aí. Hashtag anula a 23 ETEC. Vamos colocar essa hashtag aí para eles anularem essa questão que para mim tá mal feita, né? Poderia ter, não sei se foi um erro de digitação, né? Um lapso na minha opinião aí, mas de qualquer forma o gabarito atual tá com a letra A. Beleza? Espero que tenham entendido aí.